Então, pessoal, a gente vai começar hoje essa explicação sobre a nossa atividade, né? Então, é o seguinte, a nossa atividade aqui, né, tá no período e décimo, né, professor Jandir Emerson. Então, é o seguinte, nosso primeira questão, né, é sobre essa atividade, tem um link que o professor colocou aqui para ajudar, né? Vou abrir esse link. Esse link ele vai estar dizendo justamente a imagem que é da atividade, certo? Vou aumentar aqui a tela. Então, essa imagem aqui, deixa eu melhorar aqui. Essa imagem, certo? Essa tela, é o seguinte, são algumas informações, certo? De porcentagens que o professor colocou para vocês interpretarem. Então, quando vocês perguntarem, cadê as informações? Aí vocês vêm nesse link, certo? E aí vocês vão conseguir acessar a informação. A atividade em si vai envolver o assunto de porcentagem, né? Então, a primeira questão, ela fala o seguinte, com relação às informações do texto, 8% dos jovens entre 18 e 24 anos que têm acesso à universidade são negros, certo? Então, vamos colocar aqui, certo, as anotações para a gente fazer uma apresentação dessa parte aqui para a gente pegar as informações. Então, a nossa atividade, vou colocar aqui, vocês estão visualizando o caderno, né? Aí vou pedir a vocês que todas as mensagens vocês falem no chat agora, certo? Estou acompanhando aqui o chat, certo? Então, atividade, questão 1. Hoje vai ser algumas dicas, né, para vocês conseguirem responder essa atividade. Então, vamos lá. Dica para a questão 1. Então, vamos ver o que a questão 1 fala. A questão 1 fala o seguinte. Com relação às informações do texto, 8%, certo, dos jovens entre 18 e 24 anos têm acesso à universidade, eles são negros. Então, vou colocar aqui a informação na questão 1, que 8%, certo, dos jovens têm acesso à universidade. Então, 8%. Aí vamos voltar lá. Tomando como base um total de 3.200 alunos, entre negros e brancos, é o total, né? Sendo 8% dos jovens negros que ingressam na universidade, quantos alunos negros tem nessa universidade, tem acesso? Então, vamos observar o seguinte. Tem aqui, ó, 3.200 é a minha quantidade inicial, certo? Então, 3.200, aqui é a minha quantidade inicial. Então, é o seguinte, se 3.200 é a minha quantidade inicial, então aqui eu tenho 8%. O que é esse 8%? Esse número aqui é uma porcentagem, certo? Uma porcentagem. E uma porcentagem, já a própria palavra está dizendo, né? A gente tem que lembrar que esse símbolo aqui é por cento, né? E o porcento vai lembrar de que número? E aí, vocês lembram? O que é que o número porcento vai lembrar? E aí, digitem aí. Porcento, vai lembrar de quê? Não lembra o número? Porcento vai lembrar do número 100, que é justamente isso que a gente faz na porcentagem, né? A gente pega uma parte, né, o inteiro, divide em 100 partes iguais e escolhe a nossa quantidade. Tem aqui, então, escolhe 100 partes, né, divide em 100 partes, e dessas partes a gente vai escolher
algumas. Ou seja, esse assunto de porcentagem está totalmente ligado à fração, certo? Então, você vai ter aqui, ó, fração. E 8%, ele fica relacionado à fração. 8% é equivalente, né, a 8 sobre 100. Isso aqui é fração, né? Como isso é uma fração e 3.200 é uma quantidade, nosso problema em si é justamente tirar 8% de 3.200. Como é que eu faço isso? Como é uma fração, né? É só eu transformar o 8% em fração. 8% é 8 sobre 100. Então, eu quero calcular 8 sobre 100 de 3.200. Aí você tem que lembrar como é que você faz. Como é que a gente faz isso aí? Mas vocês estão conseguindo entender? Tranquilo? Ou tem alguma pergunta? Ou tá rápido? Tá conseguindo compreender? 8% é sempre pegar o número e colocar sobre 100, certo? Então, eu quero calcular o seguinte. 8% de 3.200. Como é que eu faço isso? É bem simples. 8% ou 8 sobre 100 de 3.200, você vai fazer o que primeiro? Você vai dividir o número por 100. Vou fazer aqui uma divisão. E o resultado você vai multiplicar. Multiplicar, você vai fazer conta de vezes. Então, divide pelo 100, vou colocar aqui, ó. Você vai dividir por esse e depois você vai multiplicar por esse. Certo? Multiplica e o outro você divide. Entendeu? Isso. Mas está dando para entender, Eliana, essa questão? Certo? 8% é 8 sobre 100. E eu quero saber quanto é 8% de 3.200. Então, eu tenho que fazer essa conta da fração. Só que essa conta da fração, você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Vamos lá fazer essa conta. Então, eu quero fazer o seguinte. Eu tenho 3.200 e vou dividir por 100 primeiro. Mas se não consegue, se não estiver entendendo, pode falar, certo? Aproveite que só tem vocês aqui na sala hoje. Então, 3.200 eu vou dividir por 100. Aí eu vou lembrar, por 3 não dá, porque 3 é um número pequeno. 32 também não dá. 320 é um número que passa de 100. Então, eu posso fazer o seguinte. Vou fazer aqui, ó. 3 vezes 100. Por que eu usei 3? Porque eu quero saber quanto eu vou contar de 100 em 100 para chegar em 320. Então, de 100 em 100, eu conto 3 vezes, dá 300, né? Chega mais perto possível, não pode passar. Então, eu vou fazer aqui a subtração. 0 tira 0 dá 0, 2 tira 0 dá 2, 3 tira 3, 0. Aí, vou descer o 0 aqui. E vou continuar a conta. De 100 em 100 para chegar em 200. 2 vezes 100 dá 200, né? E aí, vou fazer a conta, vai ficar menos. Beleza? Então, essa foi a primeira conta. A primeira conta eu fiz o quê? Eu acabei fazendo a divisão. Qual é a segunda conta agora? Eu vou pegar o meu resultado e vou multiplicar. Fazendo a multiplicação, multiplicar por quanto? Pelo número de cima, que é o 8, né? Observe aqui que é o 8. Então, 32 vezes 8 vai ficar 8 vezes 2, 16. Vai 1.
8 vezes 3, 24, com 1, 25. Então, 256 é a minha porcentagem, certo? Então, vou colocar aqui, ó, portanto, 8% de 3.200 é igual a 256. Por quê? Porque eu dividi por 100 primeiro e depois eu multipliquei por 8, certo? E aí achei esse número aqui, que for 256, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para entender essa questão ou não? Esse aqui é o cálculo da porcentagem, aqui, ó. Cálculo. E aqui foi o problema que eu tentei responder. E aí, pessoal? Todo mundo entendeu aí o que, por que deu 256 ou não? Daniel entendeu. Eliana, entendeu? Digita aí se entendeu. Pronto. Aí a gente volta para a questão. A gente deixou que é 256. Se a gente for olhar aqui, ele quer saber, com base nesses dados, quantos alunos negros têm acesso à universidade? Quantos tiveram acesso aí? Vocês marcariam que letra aí? A, B, C, D ou E? C, né? Porque é justamente os 256. Então, no caso, a primeira questão, né? Questão 1. Questão 1. A alternativa correta é a letra C. Beleza? Tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, pessoal? Tranquilo? Posso passar para a próxima? Digite aí se pode. Ok. Então, pronto. A questão 2. Vamos para a questão 2. Então, a primeira questão dá para fazer, tranquila. É só vocês repetirem os mesmos passos que eu fiz. Questão 2. De acordo com o texto, de 2002 para 2012, o número de negros assassinados aumentou de 29.656 para 41.127. Ele quer saber quantos negros foram assassinados durante esse intervalo de 2002 a 2012. E aí? Então, dado estatístico, certo? Questão 2, certo? Ele disse para mim, né, que em 2012, 2 a 2012, o que aconteceu? Então, temos duas datas. 2002, né? E aqui a gente tem 2012. Aí o que acontece? Em 2002, tivemos 29.656. Então, vamos gravar esse número aí. 29.656, né? 656. Então, isso aqui foi a informação para o ano de 2002. Certo? Então, em 2002, teve essa quantidade, certo, de número de negros assassinados. Só que para 2012,
pulou para 41.127. Então, passou aqui, ó, foi para 2012 e a quantidade foi para... Vamos lá ver aqui. 41.127, né? 41.127. Então, essa foi a quantidade entre esse período. Beleza? O que é que ele quer saber? Na questão, ele quer saber quantos negros foram assassinados durante esse intervalo, entre 2002 e 2012. E aí? Como é que eu poderia achar esse resultado? Precisa fazer alguma porcentagem? Vocês acham que precisa fazer porcentagem nessa questão? Não precisa? Isso. Conta de menos, porque eu quero saber justamente qual a diferença. Sempre que eu falar uma questão dessa sobre diferença, eu estou falando de subtração. Certo? Então, é uma subtração. Se é uma subtração, eu vou fazer uma conta de menos, né? Lembrando, conta de menos, eu só posso fazer, né, nos números naturais, porque isso aqui são dados. Só pode ser número maior, né, menos o menor. Então, eu vou fazer qual conta? Vou fazer 41.127, né, menos 29.656. Vou fazer essa conta aqui. Beleza? Aí, a 7 tira 6, fica 1. 2 tira 5 não dá, né? Tem que lembrar que esse número aqui, ele é maior, né? Então, deixa eu apagar aqui. Número menor aqui, né? Então, tem que pedir emprestado. Aqui fica 0. E aqui vira um 12. 12 tira 5, fica 7. 0 tira 6, não dá. Pede emprestado de novo. Aqui fica 10. 10 tira 6, 4. 0 tira 9 também não dá, pede emprestado. Aqui fica 3. Aqui vira outro 10. 10 tira 9, 1. 3 tira 2, 1. Então, a diferença é justamente de 11.000, né? 471. Então, a resposta aqui, quantos negros foram assassinados durante esse intervalo? A resposta foram assassinados. Opa. Foram assassinados entre 2002, 2012 e 2012. Foram assassinados 11.471 negros no período entre 2002 e 2012. Beleza? Então, essa seria a resposta da segunda questão. E aí? Ok? Ou não? Daniel disse que está ok. E aí, Eliana? Deu para entender? Eu quero saber a diferença de uma quantidade para outra. Por exemplo, se eu comprei 10 biscoitos hoje, 20 amanhã, por exemplo, quantos são a diferença? Então, aí você vai fazer uma conta
de menos, né? Pega o maior número, 20, menos 10 dá 10, e aí a questão é mais ou menos a mesma ideia. Ok. Então, ele quer a terceira questão, qual o percentual da população brasileira que são negros e vivem em situação de problema, de pobreza, né? Então, extrema pobreza. Então, é o seguinte, ele dá as opções, né? Então, essa aqui ele não falou nada porque tem naquele link aqui. Vocês têm que clicar no link da imagem para saber as informações. Então, eu vou clicar no link, né? Aí ele fala aqui que 70,8% das pessoas em situação de extrema pobreza são negras. Então, veja, assim que eu leio aqui, certo? Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Mas vocês estão conseguindo enxergar ou não a informação? Deixa eu ver se eu abro uma nova guia aqui. Aqui, pronto. Deixa eu aumentar aqui. Vocês vão ver. Então, veja, ele fala aqui, ó, no racismo no Brasil, 70,8% das pessoas em situação de extrema pobreza são negras. Então, qual foi a pergunta lá no texto da atividade? A pergunta lá foi: qual o valor do percentual da população brasileira que são negras e vivem em situação de extrema pobreza? Qual seria a alternativa correta aí na A, B, C, D ou E? D, né? Porque, veja, a pergunta é bem clara, né? 70,8%. E aqui no texto, né, ele fala que é 70,8%. Então, é justamente essa quantidade. Então, a questão 3 é uma questão interpretativa. Certo? Questão 3 é uma questão de interpretação de tabelas. Você vai ter lá uma tabela de informações e aí você vai conseguir a informação, né, que lá ele disse que era 70,8%. Então, como é uma questão de interpretação, não tem cálculo, só precisa ir lá e marcar letra D. Beleza? Tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, posso seguir para a próxima ou não entender o raciocínio? E aí, Eliane, tá dando para entender acompanhando o áudio? Beleza. A questão 4, ela é um pouco elaborada, certo? Então, vamos colocar aqui. A questão 4 é bastante interessante, porque ele envolve um assunto que quase ninguém lembra. Questão 4. A questão 4 diz. Questão 4 diz o seguinte. Aqui, ó. De acordo com o texto, certo? As mulheres negras ganham em média 1.364. Então, vamos colocar essa informação. 1.364, vou colocar aqui. 1.364 reais
é a quantidade de renda média, né, que as mulheres negras ganham. O que fala isso? Isso corresponde a 44% da renda dos homens brancos. Ou seja, ele está dizendo para mim que esse valor, certo? Vale 44% da renda. Vamos ver se ele fala homens brancos, dos homens brancos. O que é que ele quer saber? Ele quer saber, tomando como base esses dados, quanto seria a renda salarial do homem branco. Então, ele quer saber quanto recebe o homem branco. Então, vamos analisar o seguinte. 44% é a renda dos homens brancos. No caso, o valor que elas ganham, né, é 44% da renda. Quer dizer que é uma parte. Essa parte tem uma quantidade precisa. É 44%. Ele quer saber quanto é que o homem branco ganha ao todo. Então, veja, ele dá uma parte menor e ele quer saber a parte maior, que é o todo, né? Então, essa questão envolve porcentagem, mas pode ser respondida como sendo uma regra de 3, porque sempre você vai ter uma proporção entre a porcentagem. Uma regra de 3 simples. Como assim uma regra de 3 simples? Você vai ter o seguinte. Digamos que você tem aqui 100%. Meu 100% é a quantidade que o homem branco ganha. Essa quantidade eu vou chamar de X. Esse X é a renda dos homens brancos. Então, eu quero achar o valor de X, certo? Mas eu sei que 44% é equivalente a esse valor 3.364, certo? Que é o quanto as mulheres negras ganham, certo? E ele disse na informação que é 44% em relação ao que os homens brancos ganham. Então, como é que eu resolvo a regra de 3 simples? Regra de 3 simples, você vai fazer só uma multiplicação aqui da proporção. Você vai multiplicar esse aqui por esse e vai igualar com a multiplicação desse, certo? Por quê? Porque isso aqui é uma regra de 3 simples, porque aqui fica 100 sobre 44, que aqui tem 100 e 44, e aqui vai ter a equivalência do x sobre 1.364. Aí você vai fazer uma regra de 3. Então, você vai fazer aqui uma multiplicação. 44 vezes x é igual a 1.364 vezes 100. E aí, como x, letra e número não pode juntar, aqui vai ficar 44x. E aqui vai ficar a multiplicação desses dois. Como eu estou multiplicando por 100, é só acrescentar os zeros. Ou fazer a multiplicação, mas eu não vou fazer essa multiplicação não. Certo? Então, isso aqui a gente tem que lembrar que é uma equação do primeiro grau. Mas é importante saber, mas não exige muito, certo? Só precisa saber como calcula essa conta aqui. Como eu quero achar o valor de x, nesse caso, como esse valor aqui está multiplicando, eu vou pegar o x
e vou achar ele através dessa divisão. Pega esse número aqui, certo? 136.400, e vou dividir por 44, certo? Esse 44 que estava aqui, ele vai passar dividindo. Certo? É uma conta que é importante saber, certo? A equação do primeiro grau, mas é mais ou menos essa ideia. Certo? E meu resultado é só eu fazer agora essa divisão. Quanto é 136.400 dividido por 44? Aí a gente vai por 44, né? 44 vezes 3 dá 3 vezes 4, 12. 3 vezes, vai 1, né? 3 vezes 4, 12 mais 1, 13, né? Então, veja, quando eu multiplico aqui por 3, dá 132. Aí eu vou fazer uma conta de menos. 6 menos 2 dá 4. 3 menos 3 dá 0. 1 menos 1, 0. Desce o 4. Opa, de 44 para chegar em 44 é só multiplicar por 1. 1 vezes 44 vai dar justamente 44. E vai ficar 0, 0. Quando desce o 0, para encerrar a conta, eu boto outro 0. Certo? Então, quer dizer, tem mais outro 0 aqui descendo, né? Então, eu vou colocar aqui outro 0. Porque, ó, desceu 4, depois desce mais 2 zeros. Então, aqui tem mais outro 0. Então, meu valor de x é justamente 3.100. Ou seja, se eu achei o x igual a 3.100, quer dizer que lá em cima, ó, x é a renda dos homens brancos. E quanto foi o valor de x? 3.100. Então, significa que o homem branco ele recebe 3.100 reais. Certo? Então, essa é a nossa regra de 3, que vai ser utilizada para responder essa questão. E o interessante é que em porcentagem sempre vai ser essa regra aqui. Ó. Você pega o todo, certo? 100%, e quer achar uma parte desse todo. Então, ou quer achar o todo. Então, você sempre pode fazer essa relação. Né? 100% é o todo, 44% é a quantidade que você tem e o outro resultado também. Então, você tem como encontrar uma equivalência. Né? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tipo, é um pouco, assim, meio estético, né? Uma questão bem, assim, grande, mas é porque é uma questão mais complicadazinha, assim, para em questão de raciocínio. Não é uma questão que sai rápido igual saiu as outras. Né? Tem um raciocínio para pensar. Certo? Aí, essa ideia aqui é a regra de 3. Como vocês estão no 10º ou 9º, certo? É bom vocês saberem essa questão, mas é só você entender como é que eu calculo aqui, ó. Eu chego aqui. Mas aqui, ó, daqui eu venho para uma multiplicação, que é uma equação do primeiro grau. É, porque essa daqui é a regra de 3. Deu 3.100, Daniel, que você fez também? E aí, Eliane? Eliane vai dizer que foi difícil. E aí, Zé? Deu para entender? Diga aí o que você achou da questão. Isso, é uma atividade que dá para responder. Ó, eu acho que a letra quinta questão, né? De acordo com o texto de 2003 a 2014, os assassinatos de mulheres brancas caíram de 1.747 para 1.567 por ano.
Os de mulheres negras subiram de 1864 para 2.875. Tomando como base os relatos do texto, marque a alternativa correta. O assassinato de mulheres brancas subiram em 180 vítimas e as mulheres negras caíram em 1.011 vítimas. Então, ele quer saber a diferença entre cada caso, né? Então, vamos analisar, que eu acho que essa conta é uma conta de menos, né? Vamos ver aqui. Beleza, é justamente isso. A questão é marca X, mas é a pegadinha. Mas tem como responder. Questão 5. Então, a questão 5, vamos lá. Então, nossas informações são 2003 e 2013, né? Vamos voltar aqui. Questão 5. Nossas informações é que a gente tem 2003 e 2013. Sempre anotem os resultados, porque aí fica mais simples de você analisar. O que aconteceu? Mulheres brancas. Vamos ver o que aconteceu com os assassinatos das mulheres brancas. Colocar aqui, ó. Mulheres brancas. O que é que houve? Em relação às mulheres brancas, o texto fala que caiu de 1747 esse número caiu, né, para 1567. 1567. Certo? Já outra informação fala das mulheres negras. O das mulheres negras, ele fala o seguinte, que foi de 1864 para 2875, né? Então, 1864, então vamos colocar aqui, 1864, e foi para 2.875, né? 2.875. Aí as alternativas, elas estão relacionadas com o que aumentou e com o que subiu, né? Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver a diferença entre essas datas, né? Então, diferença é bem parecida com aquela questão 2, né? Vou pegar 1747 menos 1567 e vou analisar o que aconteceu com as mulheres brancas. Aqui vai dar 0, 4 tira 6, não dá, né? Pede emprestado, fica 6, 14. 14 tira 6 dá 8. 6 tira 5, fica 1. Então, veja que de 2003 para 2013, o número caiu 180, né? Porque foi menor, de 1747 para 1567. Já o de mulheres negras, o que aconteceu? O resultado foi 5 tira 4 dá 1, 7 tira 6 dá 1, 8 tira 8, 0, 2 tira 1, 1. Então, aumentou, certo? Relativamente muito, né? Então, aumentou 1.011, né? Aí, veja que a atividade está baseada nisso. O assassinato de mulheres brancas subiram em 180 vítimas e as de negra caíram 1.011 vítimas, 1.011, né? Uma subiu e a outra caiu. Pelas contas que a gente fez aqui, né?
Veja que a letra E já é falsa, a letra A já é falsa, né? Por que a letra A já é falsa? Porque veja que a de mulheres brancas subiu, diminuiu, né? 180. E a de mulheres negras aumentou para 1011. Isso, a gente tem que olhar isso aí, né? Quem é que subiu e quem aumentou, né? Se você ver por lógica, eu poderia fazer de cabeça, mas a conta vai saber aqui se aumentou e diminuiu, certo? Então, vamos ver aqui, letra B. Na letra B, as negras subiram 180 e caíram 1011. Falso, né? Porque foi o contrário. Os assassinatos de mulheres brancas caíram em 1011 vítimas e as negras subiram em 180. E aí, pessoal, com essas informações, vamos ver. Sabendo que um diminuiu 180 e a outra aumentou 1011, qual seria a alternativa certa aí? Me digam aí. Quais as alternativas certas? Qual a alternativa certa? Vocês estão enxergando aí. Seria A, B ou C? D, né? Porque a D diz justamente isso. Os assassinatos de mulheres brancas caíram em 180 vítimas, né? E as mulheres negras subiram 1011, que é justamente a nossa conta aqui. Veja, caíram e aqui subiram. Quer dizer, subiram não, toda vez subiram. Certo? Então, a nossa alternativa correta aqui seria a letra D. Beleza? Então, é um problema lógico, certo? Que atrapalha a sua cabeça, como você disse. Se eu for pensar, tem muita palavra parecida trocada, né? Mas aí com a conta eu consigo saber exatamente qual é a questão correta. Beleza até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro? Ou não? E aí? Então, questão 5, 4, 3, 2, 1, certo? Isso, dá para corrigir e enviar. Certo? Então, vocês podem escrever, certo? Que vocês entenderam, certo? Vai ficar mais tranquilo. Eu vou mandar isso aqui no grupo quando terminar. Então, questão 1, questão 2, questão 3 e 4, questão 5. Então, temos todas as questões aqui, certo? Então, basta vocês responderem, né? Então, a atividade vai estar aqui na sala virtual, né? Só é vocês irem em atividades, olharem aqui. Para mim não aparece porque eu sou professor, mas vai ter a opção para vocês entregarem. Responde no caderno, certo? Pega a atividade e envia, certo? Pelo próprio aplicativo. Aí vocês conseguem, beleza? Tranquilo aí, até alguma dúvida? Eliane, deu para entender? Dá para responder agora, né? Pronto, tranquilo. Então, deixa eu só encerrar aqui, certo? Para a gente falar sobre essa questão. Deixa eu encerrar aqui.